Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Esta semana vai ser comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Por isso, hoje a nossa convidada é a nutricionista Vanille Pessoa, integrante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba. Ela vai falar sobre alimentação, nutrição, segurança alimentar e os desafios para combater a fome. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Stella Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Irlen Gabriele, da TV Aperipê, em Sergipe, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Ivina Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Mais de 116 milhões de brasileiros, cerca de metade da população do país, sofre algum tipo de insegurança alimentar. Hoje, muitos estão passando fome. Nesta difícil realidade, seria uma solução o governo federal, estados e municípios instalarem restaurantes populares com refeições gratuitas ou a R$ 1 em cada canto do Brasil para garantir que a população tenha o que comer? Seja muito bem-vinda. Sim, muito obrigada, por estar aqui tendo essa oportunidade no Dia Mundial da Alimentação, estar podendo falar sobre isso. Certamente, restaurantes populares é o que a gente chama de estratégias, equipamentos públicos de combate à fome. Então, eles são espaços que a gente chama que fomentam a segurança alimentar e nutricional, porque proporcionam o acesso a uma alimentação adequada e saudável, a um custo baixo, né? Todo restaurante popular, dentro da sua organização, precisa ter acompanhamento de nutricionista, então são refeições realmente produzidas de forma balanceada e adequada, e a um preço que chega. Então, uma das políticas, dentre tantas que existem de combate à fome e de melhoramento de acesso dos indivíduos a uma alimentação adequada e saudável, certamente são essa política de restaurante popular. Elas são restritas a um número específico de habitantes, né? Nem todo município pode ter restaurante popular, então ela está focada para uma determinada característica de município, vamos chamar assim, mas é um importante mecanismo e espaço e equipamento público de segurança alimentar e nutricional, certamente. É um dos mecanismos, mas a gente sabe que o problema é muito maior e a gente vai discutir sobre esse assunto ao longo do Giro Nordeste. Vanille, muito obrigado. Nós seguimos com o nosso programa. Quero chamar agora Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Vai aparecer aqui no telão para conversar conosco. Ciro. Olá, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar os colegas da bancada, as pessoas que estão nos assistindo em casa e, claro, a nossa convidada de hoje. Professor Vanille, a crise econômica que a gente está vivendo hoje trouxe de volta o avanço da fome no país, né? A gente voltou para o mapa da fome. Relacionada a ela estão, obviamente, a desnutrição e várias doenças relacionadas à pobreza extrema. Eu queria saber que tipo de doenças, que tipo de dificuldades vocês nutricionistas estão encontrando nos pacientes que vocês recebem, por exemplo, nos atendimentos que nas universidades são feitos à população e, em especial, no interior da nossa região, aqui no Nordeste. Olha só, Ciro, a gente hoje... primeiro, quando a gente fala em mapa da fome, eu não sei se todo mundo entende o que é que significa isso. Eu estava numa atividade hoje mais cedo de estudantes de nutrição e parece que as pessoas confundem quando diz que o Brasil saiu do mapa da fome, achando que a gente quer dizer que erradicou a fome em algum momento. A gente nunca erradicou fome em lugar nenhum, né? A gente sair do mapa da fome significa que por um período da vida, aqui, de 2014 até 2018, nós estivemos com menos de 5% da nossa população em estado de miséria, de pobreza e de extrema pobreza, né, que a gente chama de acordo com a classificação do Banco Mundial de renda. Então,
estar fora do mapa da fome significa quando a gente tinha menos de 5%. Os estudos mostram que a gente voltou porque a gente está com agora 9% da nossa população dentro desse espaço, ou seja, 9% da população consumindo, passando fome, estando em extrema pobreza. O que a gente identifica, tem uma autora que diz que quando se está o pobre, ele não é pobre só de renda, ele é pobre de outras questões, de educação, de saúde, de assistência, e os problemas que são relacionados a um consumo inadequado, eles estão relacionados tanto às carências que a gente chama de micronutrientes, que são os nutrientes, os minerais e as vitaminas. Esses são facilmente desequilibrados se a gente não tem uma alimentação balanceada, correta, assim como dos macros, que a gente chama de carboidrato, esses nomes de nutricionista, carboidratos, lipídios e proteínas. Quando a gente tem um consumo inadequado, tanto esses macro como os micronutrientes eles ficam inadequados. A gente, na nossa história, né, enquanto país, a gente tem diversas épocas aí de grandes carências. Nós já fomos endêmicos com grandes carências de vitamina A, de ferro, nós já tivemos grandes carências relacionadas que levaram a população, a iodo, que levaram a população a ter problema de bócio. Então, agora, nesse momento, a gente deve-se começar novas pesquisas para começar a identificar que tipo de carências vão aparecer. A gente está com esse período aí, estamos com grandes dificuldades de dados, né? A gente está num período também ruim de pesquisa, de investimento em pesquisa, então não é fácil termos dados relacionados às pesquisas hoje. Pesquisador na universidade são guerreiros que vão brigando aí em busca de dados. Então, a gente hoje não tem dados, não que eu conheça agora, dados fechados de quais são as carências de nutrientes específicos que está acontecendo. Mas, certamente, se a gente está com 9% da população passando fome, a gente tem carência de todos os níveis, que vai de carência não apenas de alimento, mas de carências que fazem os indivíduos terem características de gente, né? A gente tem uma população aí que não está tendo nem característica de gente, vivendo em grande vulnerabilidade. E vamos girar, temos muitos assuntos para tratar com a nutricionista Vanille Pessoa. Quero chamar agora Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Olá, Juraci. Olá, professora Vanille, meus colegas de bancada. Professora, a gente já sabe que o dia 16 de outubro é aí o Dia Mundial da Alimentação. E o dia 11 de outubro, que no nosso calendário deste ano já passou, é o Dia Internacional da Menina, instituído pela ONU em 2011. Entre os direitos da menina, elencados pela ONU, e aí valendo para as meninas do mundo inteiro, está o direito à nutrição. Trazendo esse direito para a realidade brasileira, como é que estamos? Estamos bem? Estamos mal? Ou estamos bem mal na fita? Estamos bem mal na fita, né, Estela? Bastante bem mal. O último resultado que a gente tem, a última pesquisa que a gente tem relacionando a situação de segurança alimentar e nutricional no nosso país foi feito pela Rede Pensan, que é uma rede de pesquisadores que fez um levantamento, né, uma pesquisa para identificar como é que estava a questão da fome no nosso país. É muito problemático a gente achar que o problema da fome aconteceu agora junto com a pandemia. A pandemia agudizou, a pandemia piorou, mas nós já vínhamos com o quadro, nós conseguimos ver nesses relatórios de POF, por exemplo, a pesquisa de orçamento familiar, que foi divulgada agora recentemente em 2019, mas traz dados de 2017 e 2018, ela já trazia um índice muito alto de fome. Então, a gente estava convivendo com esse cenário muito antes da chegada do Covid. O Covid só piorou. E a gente está muito mal nisso, Estela. Se a gente for pensar existe um gráfico muito importante dentro dessa pesquisa que ele vai mostrando o que a gente tem de informação ao longo dos últimos anos, de 2004, que a gente tem o PNAD, as primeiras informações do PNAD, quando a gente tinha cerca de 60% aí da população vivendo em segurança alimentar, então a gente tinha mais da metade da população vivia pelo menos com segurança alimentar e nutricional. E ao longo do tempo a gente tem a PNAD de 2009, a gente tem a PNAD de 2013. Essa de 2013 é a que traz
77% da população vivendo em segurança alimentar. Por isso que a gente disse que a gente saiu do mapa da fome aí em 2014. Foi quando a gente atingiu 4,2% da população em insegurança alimentar grave. Eu não sei se cabe agora a gente comentar um pouco do que significa segurança alimentar, insegurança leve, moderada e grave, porque é diferente. Insegurança alimentar e nutricional não é fome. Existe uma espécie, a insegurança alimentar grave, ela é a fome. É quando o indivíduo não tem, passa algum momento, alguma refeição ele não faz, quando ele pula refeições mesmo, está em fome. A moderada é quando ele substitui. Eu deixo de pagar o aluguel para comprar feira, para fazer a minha feira. Isso é insegurança moderada. E a leve é quando ele se preocupa. Se eu vou ter o que comer amanhã, isso já é uma insegurança. Então, a gente tem índices, esse índice que a gente fala de 9% dos nossos milhões de brasileiros, é muita gente, né? É de fome, é de insegurança alimentar e nutricional grave. Então, a gente está muito mal na fita, muito mal, precisando muito de política pública para estar... E as mulheres, as negras principalmente, é o público mais atingido, também segundo a pesquisa da Rede Sam. São esses lugares. A fome tem lugar, tem cara, tem casa, ela tem lugares específicos onde aparece mais fortemente. E no Norte e no Nordeste. Estamos muito mal na fita, só que, por outro lado, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e existe a perspectiva de que sejamos, em 2025, primeiro lugar, passando Estados Unidos e China. Então, é uma conta que não fecha. Para onde está indo essa riqueza? A gente precisa debater essa questão para desnudar esse problema, né? Botar o dedo na ferida, porque não é possível que um país como o Brasil, tão rico, tenha metade da população, 116 milhões de brasileiros, em algum nível de insegurança alimentar. Obrigado mais uma vez, professora Vanille. Nós seguimos com o Giro Nordeste. A hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Vamos à pergunta de Irlen Gabriele, da TV Aperipê, em Sergipe. Meus cumprimentos a todos os colegas e a entrevistada. Bom, diante do cenário de fome que o Brasil vem passando, é quase um absurdo a gente pensar que, ao mesmo tempo, o desperdício de alimentos ainda é bem grande. Segundo o Índice de Desperdício de Alimentos 2021, em média, o Brasil desperdiça 60 quilos de comida por pessoa anualmente. Esse desperdício acontece desde a produção, claro, até o fim da refeição. Segundo esse estudo ainda, um dos principais desperdiçadores são as famílias. Então, eu gostaria que você deixasse aqui algumas dicas de alimentos que a gente acaba descartando, jogando fora, como sementes, cascas, que a gente pode ainda utilizar, reaproveitar esses alimentos e que eles até possam ter algum valor nutritivo. Ótimo. É impossível falar sobre segurança alimentar e nutricional e não pensar no desperdício mesmo, né, Irlen? Quando a gente pensa em desperdício, existem vários estudos mostrando quantas toneladas de alimentos se desperdiça no mundo anualmente. No Brasil, esse número é imenso também. É importante pensar nessa abordagem individual, na casa de cada um, o que é que a gente pode fazer dentro do nosso lar em relação ao uso de frutas e vegetais, aprender a utilizar. Existem vários cursos, né, aí, gratuitos na internet de como utilizar talos, folhas, cascas. Uma coisa que é importante a gente pensar é que, ao passo que a gente tem que pensar no desperdício e consumo de cascas de alguns alimentos, por exemplo, nós somos um país que tem um maior número e índice de consumo de agrotóxicos. Então, como é que fica a gente aproveitar cascas num país que a gente nem sabe o que é que tem na banana que a gente come? Isso, aí quando o Juraci me trouxe lá atrás a questão de produção, faz a gente querer discutir aqui umas outras questões importantes, que é pensar na nossa produção. Como é que está a nossa produção de alimentos para que a gente possa seguramente dizer a uma família, olha, aproveita a casca da banana na tua casa, que vai ser saudável. Eu não sei se vai ser saudável se eu não sei de onde vem essa banana, se eu não sei quais são os produtos que foram colocados nela. Então, quando a gente pensa em alimento, em alimentação adequada e saudável, é muito mais amplo do que simplesmente comer frutas e verduras. Quando eu me formei em nutrição lá atrás, pouco tempo, mais ou menos, lá em 2004, a gente falava que a alimentação saudável era aquela que era rica em frutas e verduras. Hoje a gente nem pode dizer assim. A gente tem que saber de onde vem o nosso alimento. A alimentação adequada e saudável é aquela que a gente entende de onde vem.
Qual é a fonte? Não faz sentido a gente estar sustentando, o Juraci trouxe bem também, não faz sentido a gente ser um país que produz tanto alimento e ter tanta gente passando fome. Então, assim, a ideia do reaproveitamento integral dos alimentos é super válida, existem várias receitas com cascas, com talos, e isso é importante, desde que a gente saiba de onde é que está vindo esse alimento, porque senão ele pode não ter nada de saudável mesmo, você não jogando fora. E pensar que os grandes desperdiçadores, na verdade, são as grandes redes de supermercado, que abastecem as nossas cidades de uma forma que, quantas vezes a gente não já viu produto fora bem pertinho da validade vencer, e que são jogados fora, porque e não existe uma organização, né, para essa venda. Uma estratégia bacana, Irley, é o banco de alimentos, é outro equipamento público muito importante, e é essencial para a gente diminuir o desperdício de alimentos, porque ele trata de doação. Então, se tiver tempo, a gente fala mais na frente sobre ele. Eu falo muito, viu? Vou tentar falar menos. Vamos falar sim, temos muita coisa para falar. Professor, obrigado mais uma vez. Nós temos mais perguntas para a nutricionista Vanille Pessoa e vamos girar mais uma vez. Agora é o momento da pergunta de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, Maranhão. Olá, bancada arretada, olá, um prazer sempre encontrar todo mundo aqui para esse debate muito legal. Vanille, gostando muito do teu posicionamento aí, de como você está se colocando em relação às questões, e aí eu queria discutir um assunto. Eu sou professor também, Vanille, de escola estadual, né? E aqui no Maranhão, além dos restaurantes populares, o governador também ele fez um projeto de um restaurante popular para alunos. Eu trabalho numa escola de tempo integral e ela tem aí o lanche da manhã, tem o almoço e tem o lanche da tarde. Para quem não é da escola de tempo integral, tem esse restaurante para essa turma que não é do tempo integral poder ir lá e comer. Mas a minha pergunta é exatamente sobre essa questão da comida escolar. A minha pergunta é o seguinte: o que falta para efetivar uma boa alimentação escolar? Eu faço parte até do conselho, viu, Vanille, que acompanha a prestação de contas da merenda escolar, e tem aqueles famosos 30% que tem que ser comprado da comunidade para poder circular a renda e tudo. Mas, assim, no final das contas, como conseguir uma alimentação com R$ 4? Então, você tem R$ 4 dias para fazer um lanche, um almoço, e eu estou falando de uma realidade, uma escola, isso eu acredito que sejam de várias escolas. Então, a primeira coisa é o recurso. O recurso é pouco. E o segundo, como se liberta? É uma burocracia danada aquela prestação de conta e você está engessado para conseguir sair daquilo. Então, eu estou te falando no sentido de política pública. O que precisa ser feito, que ainda não foi tocado, para a gente conseguir criar algumas amarras, garantir um acompanhamento público daquela prestação de contas sem corrupção e garantir uma comida de qualidade, porque a gente vê, no geral, nem sempre na escola a comida é boa. Eu digo não é boa no sentido de a gente ver comida ainda muito gordurosa, muito oleosa, muito pesada, muito... A gente até brinca lá na escola que a população de frango do mundo está em extinção por conta da moçada que come frango sempre. Então, quer dizer, essa dificuldade de colocar a comida na mesa e de ter uma comida de qualidade. O que precisa ainda avançar nesse sentido, Vanille? Joia, Marcos, muito, muito bom. É impossível falar sobre segurança alimentar e nutricional e não falar no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Uma das coisas que precisa, Marcos, é a gente não andar para trás, né? A gente tem que andar para frente e, ultimamente, a gente tem dado umas andadas para trás dentro desse olhar para o PNAE. Então, é um dos programas mais antigos que a gente tem relacionado a assegurar, né, a alimentação para um público específico, um público importante que é criança, porque quando a gente tem crianças submetidas à insegurança alimentar e nutricional, ou seja, a algum tipo de privação, a gente pode estar comprometendo uma geração inteira para frente, né? Essa criança que cresce e se desenvolve com deficiências de alimentos, ela tem retardos e tem problemas no seu desenvolvimento na sua fase adulta. Então, são pessoas que terão problema para frente. Então, o PNAE já é sensacional porque ele foca em um público específico, que é esse, criança. O PNAE, ele veio sofrendo várias mudanças ao longo do seu período, desde a sua criação até agora. E várias
questões que foram sendo colocadas na legislação foram acontecendo para melhorar isso, para ir para frente, como você perguntou. A história dos 30%, por exemplo, da agricultura familiar, nós consideramos um grande passo para frente, porque a gente estava priorizando aquele alimento que é produzido no entorno. Eu não estou incentivando vir comida lá não sei de onde, ou comida industrializada, comidas enlatadas, que por muito tempo era assim, a comida, não sei se vocês lembram aí de uma alimentação escolar mais de trás, que era um monte de caixa de almôndegas, um monte de coisa industrializada. Essa lei, que foi por forma de lei, né, para pensar em trazer do agricultor familiar já foi um passo à frente. Só que política pública, para atingir questão de pobreza, de miséria e de fome, ela não é única. A gente não consegue atuar nessa situação com uma única política. Então, se eu digo que o PNAE tem que comprar 30% da agricultura familiar, eu tenho que criar políticas de produção agrícola para que exista de onde essa pessoa comprar. Então, eu sou professora numa cidade chamada Cuité, que fica no interior da Paraíba, que está no semiárido, uma dificuldade de água imensa. Se eu não proporciono ao agricultor produzir, eu vou comprar 30% de onde, né? Então, a gente tem que pensar. Quando a gente pensa em estruturar políticas relacionadas à alimentação, ela não vai ser única nunca, ela precisa de um apoio, é um conjunto de políticas. A gente viveu, o Brasil exporta, passou muito tempo ensinando aos outros países como é que se faz política pública, porque a gente tem muita experiência nisso, e o PNAE é uma delas. Então, o ter nutricionista, ser obrigatório ter o profissional nutricionista, é muito recente também, não era assim, agora é obrigatório, isso faz com que o cálculo, com que a organização, né, seja feita por um profissional que entenda o que está fazendo. E, por último, eu posso falar do PNAE aqui até amanhã, viu, Marcos, que eu adoro. E, por último, a questão do financiamento que você traz. Quando a política foi pensada, ela foi pensada como uma política de todos os entes participando dela. Esse recurso que vem, que a gente sempre diz que é pouco, é o recurso federal. Não dá para fazer essa política acontecer só com recurso federal. Eu preciso de recurso estadual e preciso de recursos municipais para que a gente não tenha só esses R$ 4 para fornecer uma alimentação, porque é impossível, né? Então, existe, geralmente, o que acontece, principalmente em cidades pequenas, o recurso que tem é o federal, te vira, vê o que é que tu fazes. E aí, por isso que os municípios, por isso que é tão importante o conselho que você faz parte, que fiscaliza como é que está a alimentação escolar, os CONSEAs, que são os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Nos municípios tem esses conselhos, são importantes para pensar políticas, estratégias, planos de que consiga recurso, porque só com o federal realmente fica muito complicado a gente pensar na alimentação que dê suporte, como a política pede, né? Eu falo muito, viu? Eu vou parar em PNAE aqui, viu, Juraci? PNAE A tem gente coisa vai falar que mais só. sobre esse assunto porque é necessário sim, Vanille. Temos ainda muito tempo para conversar. Obrigado mais uma vez. E você que está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Sua participação é muito importante. E vamos girar e falar com Ivina Souto, da empresa paraibana de comunicação. Olá, cumprimento aos colegas, Vanille também, conterrânea, né, aqui da Paraíba. Como vocês tocaram no assunto de restaurantes populares aqui na Paraíba, além dos restaurantes populares do governo do estado, algumas prefeituras também têm, e foi criado um programa, que é o programa Tá na Mesa, que contrata refeições a R$ 1 de restaurantes comerciais. E aí foi feito, claro, uma seleção, né, teve a parte das inscrições, para que os demais municípios, com mais de 10 mil habitantes, tenham também restaurantes oferecendo refeição a R$ 1, subsidiado pelo governo do estado. E isso já dá um apoio muito grande, isso, né, com base em estudos, né, tudo isso, e está ajudando muitas pessoas. A gente vem acompanhando esse trabalho para reportagens também, acompanhando os números que são fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, e o projeto está sendo bem sucedido. Tanto que deixou de ser um programa apenas na pandemia e passou a ser um programa de governo, que é bastante importante. Falando sobre esse número enorme de brasileiros, Vanille, passando fome, realmente, o número de pessoas pedindo comida na rua, batendo de porta em porta, aumentou muito, não só aqui na Paraíba, mas também em outros estados do Brasil. E aí, a gente sempre fala muito da alimentação em si, e como você bem disse agora, falar sobre alimentação saudável quando tem tanta gente passando fome sem ter o básico, é realmente algo bastante complicado, né? E para muita gente a quantidade de comida no prato é qualidade e nem sempre é assim, não é isso?
Sim, com certeza. A gente tem a nossa ideia sobre o que é alimentação adequada e saudável, ela foi se organizando ao longo dos últimos tempos, né? Como eu falei, quando eu me formei era só comer fruta e verdura. Hoje a gente já pensa que não é, a gente pensava que comer bastante produtos industrializados, desnatados, light diets, era muito bom para a saúde, porque tinha redução. Hoje, depois que a gente conheceu, a gente tem uma publicação, gente, que é reconhecida internacionalmente como uma publicação sensacional relacionada à alimentação, que é o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é de 2014. Então, é um material elaborado por brasileiros, por pesquisadores brasileiros, e que hoje é referência mundial. E ele traz justamente isso, Ivna, ele pensa na classificação dos alimentos de um jeito diferente de quando a gente aprendeu lá na escola. Você aprendeu lá na escola alimentação construtora, reguladora, energéticos, a gente usava antigamente uma pirâmide alimentar, não sei se vocês lembram da tal da pirâmide alimentar, e aí o guia veio para desconstruir essa ideia, porque não sei se vocês lembram, na pirâmide alimentar, a base dela era carboidratos. Aí coma de 5 a 9 porções de carboidrato. O que danado é carboidrato? Carboidrato vai do arroz à lasanha da empresa famosa ali. Qual a diferença desses, né? Então, a pirâmide ela não nos dava essa ideia de quantidade, dava de quantidade, mas não dava de qualidade. Hoje a gente entende, com essa nova classificação dos alimentos, que pensa nos alimentos em in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. E o que a gente entende hoje? Alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados na nossa dieta, eles devem ser evitados no consumo, porque eles são extremamente danosos, com milhares de artigos científicos já publicados no mundo todo sobre isso. São aqueles alimentos que a gente compra no supermercado que demora a ficar ruim. Então, antigamente a gente pensava, qual a diferença de um pão branco para um pão integral, né? Fibras, tem muitas fibras. E aí a gente pensa, eu não sei se vocês já pararam para pensar, por que será que aquele pão industrializado que a gente compra no supermercado dura 15 dias sem ficar ruim? E o pão da padaria, com 2 dias o bicho fica duro, não presta mais, fica ruim que só, não dá nem para comer. O que será que tem? E a gente compra um pão integral caríssimo, que demora tempos e tempos para se estragar, e a gente não percebe que ele é um alimento extremamente cheio de substâncias para manter o tempo de vida de prateleira dele. E nisso a gente vai se alimentando de produtos cada vez mais ultraprocessados, sendo extremamente danosos para a saúde. Então, a regra de ouro do guia alimentar é: faça a base da sua alimentação de alimentos in natura e minimamente processados. É a comida de vovó. Era aquela comida de antigamente, de comer macaxeira, inhame, comer comida que a gente foi perdendo ao longo do tempo, abrindo mais pacotes e descascando menos, e muito mais açúcar e sódio e sal na nossa alimentação. Então, pensar na qualidade é muito importante e começar a aprender a ler rótulo, muito importante. Os rótulos, o que tem lá, existem diversas campanhas, inclusive aí, hoje eu estou aqui, a Aliança, né, para a Alimentação Adequada e Saudável foi que me indicou aqui para estar com vocês, e eles é um espaço de muita discussão sobre políticas que, por exemplo, regulamentem. Quando eu regulamento um rótulo, eu faço você, que não é nutricionista, que não estudou sobre isso, ler um negócio e entender o que é que você quer botar na mesa da sua família. Então, isso é também outro ramo aí que a gente pode passar a noite falando sobre rotulagem de alimentos para pensar nesse tipo de alimento, né? Eu não posso deixar essa pergunta sem dizer o seguinte, gente, é diferente consumir a lasanha daquela marca famosa e a lasanha de vovó. Totalmente diferente. São 2 lasanhas e elas têm totalmente valores nutricionais, afetivos, calóricos, tudo diferente, né? Obrigado mais uma vez, professora Vanille. Vamos à participação de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Saudações piauienses a todos, é um prazer estar de volta. Professora, eu quero, antes de fazer a pergunta, parabenizar pelo Dia do Professor e agradecer por estar falando sobre esse assunto tão importante. Professora, invariavelmente, pais e filhos podem possuir uma educação alimentar bastante divergente. E verdade seja dita, por várias razões, muitos pais não oferecem um cardápio saudável aos seus filhos. Existe no Brasil alguma pesquisa ou apontamento que mede a relação de hábitos alimentares entre pais e filhos? E aí eu quero aproveitar, você falou uma coisa curiosa há pouco tempo, falando sobre alimentação na escola.
falou sobre comida industrializada. E você falou, sugere, né, claro, que essa comida industrializada se separe da alimentação escolar. Mas, professora, essa comida industrializada vai para onde? Quem é que vai pagar esse pato? E, para terminar, se eu pegasse o meu teletransporte agora e fosse na sua casa, eu ia encontrar Coca-Cola, pizza, lasanha daquela marca famosa aí na sua geladeira? Não. A última pergunta, não ia encontrar. Mas aí eu não espero que a população toda tenha uma organização semelhante à minha, que tenha mais acesso à informação sobre algumas questões. Para onde vai essa produção? A gente tem que pensar na produção, né, Henrique? Falar sobre fome, sobre alimento, tem que falar sobre o sistema de produção que a gente está fazendo. Se tem uma coisa que a gente aprendeu agora na pandemia, Henrique, é que esse jeito de produzir comida que o mundo está fazendo, principalmente o Brasil, não vai dar certo por muito tempo. A gente não vai ter planeta mais para aguentar esse tipo de produção de alimentos que a gente tem, essa produção de monoculturas, produzindo 3 tipos de alimento para exportar commodities para outros países. Não dá para segurar mais desse jeito. Por isso que o Juraci falou, né? A gente é o que mais produz alimento e está passando fome. A gente está produzindo muita soja para alimentar os porcos lá da China. Então, como é que esse... E olhe que produzir soja para virar ração animal em outro lugar, gasta outra coisa muito cara para nós, que é água. Então, o custo hídrico, tanto para a produção de soja, quanto para a criação de animais, né, bovinos, para virar carne, para também exportar, que é o que a gente faz, é muito caro. Então, quem vai pagar esse pato somos todos nós que já estamos pagando há muito tempo. A gente já vem pagando há muito tempo essa conta que não fecha, e tem pessoas, né, irmãos nossos que estão pagando mais caro, porque não estão tendo acesso, então tem que pagar R$ 4 o quilo de osso, porque agora no Brasil se vende osso também para as pessoas. Então, essa produção de produtos industrializados, que a gente chama, eu gosto de chamar mais de ultraprocessado. Industrializado a gente dá para falar sobre em outros espaços, assim, ultraprocessados, né? É aquele salgadinho de pacote, é esse refrigerante que você trouxe. Tem diversos estudos relacionados ao consumo desse tipo de alimento e a doenças crônicas não transmissíveis, que já faz um tempão que a gente fala, quem mais mata são doenças crônicas não transmissíveis, que é o quê? Doença que não tem cura, que antigamente, quando era novinha, doença que não tinha cura era assustador, era HIV. Doença que não tem cura, por exemplo, é diabetes, é hipertensão. Depois que você adquire diabetes, você não fica bom mais nunca. É uma doença crônica e você vai conviver com ela. Você pode ter controle. A hipertensão do mesmo jeito. E o consumo desses alimentos está cientificamente provado que aumenta esses índices. E sobre as pesquisas que você falou de consumo de pais e estudantes, a gente tem milhares, né? A gente tem um pessoal aí que estuda bastante. A gente tem um material que quem estiver nos ouvindo ou quiser conhecer, se chama Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. Ele foi lançado em 2012. E de lá para cá ele foi organizando como a gente pensar em estratégias de educação alimentar e nutricional que pode ser muito utilizado nas escolas. E a gente tem, é impossível, não dá para fazer educação alimentar e nutricional, trabalhar com a alimentação que a criança come sem trabalhar com os pais, sem trabalhar com a manipuladora de alimentos, que a gente chamava de merendeira, né? Como é que a gente tem mulheres que cozinham nas escolas que não sabem que elas são agentes, elas são um veículo de produção de direito de uma alimentação a uma população? Elas nem sabem como elas são importantes e, às vezes, nem sabem a importância de uma nova receita. Então, quando a gente fala em educação alimentar e nutricional, pensando em pais, né, principalmente nesse âmbito da escola, linkando lá com o que Marcos trouxe, a gente tem que pensar na criança, a gente pensa nos pais, nos responsáveis, na casa da pessoa, nos professores, porque eles estão dentro de sala de aula discutindo conteúdos. A educação alimentar e nutricional tem uma lei que traz ela como tema transversal do ensino básico, e das fazedoras das comidas, né? As tais merendeiras. Então, é um conjunto de pessoas que tem que estar pensando sobre essa alimentação, porque não adianta balancear a alimentação na escola e quando chegar em casa se entupir de salgadinho de pacote, de refrigerante, né? Então, novamente, é um conjunto de ações, né? Não funciona sozinho, tem várias vertentes para a gente atuar. Minha profissão é importante que só, tanto a de professor, que eu amo, sou apaixonada por ser educadora, como nutricionista, porque a gente é uma ciência que eu gosto muito e acho que pode contribuir muito com o bem viver. As profissões extremamente importantes, Vanille e professora,
Obrigado mais uma vez. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. A Dayana Dalto está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta. Há o que comemorar no Dia Internacional da Alimentação quando há tantas vidas passando fome? E outra coisa, por que não devemos separar alimentação e política? Ai, que pergunta. Eu acho que eu até conheço essa pessoa, viu? A gente está sem ter muito o que comemorar. Eu acho que a gente tem mais o que lutar. A gente tem mais que se juntar e para tentar juntos e juntas construir possibilidades. A gente está com bastantes políticas públicas voltadas para esse acesso à alimentação bem prejudicadas. Então, hoje a sociedade civil tem se organizado bastante e tem feito o seu papel. A gente tem algo importantíssimo relacionado a essa organização da sociedade civil, que foi a extinção do CONSEA, né? A gente teve o primeiro ato normativo da presidência do governo atual foi extinguir um órgão que a gente chama de CONSEA, né? Que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse CONSEA, ele era um órgão consultivo e de assessoramento à presidência da República. Então, ele era responsável por ir lá no ouvidinho, dar as dicas. Ei, vamos aqui, organiza aqui, por aqui podem melhorar. Então, existia uma ampla participação da sociedade civil nesse CONSEA e que não existe mais. Hoje, por exemplo, quando ela pergunta se a gente tem que comemorar, a gente não tem uma política nacional de segurança alimentar e nutricional instituída. A nossa última venceu em 2019 e a gente não tem um espaço dentro desse governo atual que organize novamente essa política. A gente está desde 2019 sem um plano de segurança alimentar e nutricional para o país. Então, a gente tem um pouco a comemorar, mas a gente tem muito ao que lutar. Eu sou professora, então é impossível ser professora aqui no Brasil e não pensar no que Paulo Freire nos ensina. E eu gosto muito da coisa da esperança dele, né? A gente não tem o que comemorar, mas a gente tem muita esperança, e esperança do verbo esperançar, né? Que é pensar que outras oportunidades virão, mas a gente não faz isso sentado, a gente faz isso lutando, a gente faz isso brigando inclusive por quem não tem força para lutar, porque tem um monte de gente que não tem força nem para lutar pelos seus direitos, porque todo dia tem que pensar o que é que vai comer amanhã. Então, é nossa responsabilidade que come. Quem come está hoje com a responsabilidade muito grande de estar lutando por quem não está conseguindo comer todo dia. E a gente jamais pode desvincular a alimentação de política, nunca. Somos seres políticos. Comer é um ato político. Quando eu decido onde eu vou comprar a minha comida, isso é uma decisão extremamente política, que impacta politicamente. É diferente eu comprar uma fruta de uma feira livre que está vendida diretamente do produtor e comprar essa fruta no supermercado embrulhada em 3 quilos de saco plástico. Totalmente diferente esse consumo. Quando eu posso escolher, né? Porque tem muita gente que não pode escolher. Mas quando eu posso escolher onde comprar o meu alimento, isso impacta politicamente, economicamente, socialmente a população, o lugar que a gente vive. Então, é impossível desvincular a alimentação de política. Quando meus alunos dizem, professora, eu não gosto muito de política, não. Eu disse, eita, está no curso errado. Nutrição tem tudo a ver com política, porque todas as decisões relacionadas à alimentação têm impacto político, somos seres políticos, né? Não dá para dissociar. Professor, obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas e vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a nutricionista Vanille Pessoa. Vanille, você acha que deveriam existir restrições às propagandas na televisão no Brasil que nos incentivam a comprar produtos alimentícios que não são saudáveis? Sim, isso, inclusive, é um dos focos da Aliança, né, para a Alimentação Adequada e Saudável. Existem vários tipos de políticas, vários espaços que a política pode atuar. Um deles é o espaço de regulamentação, né, de pensar em regulamentar. A gente pode ter políticas de incentivo, a gente pode ter políticas de proteção e a gente pode ter políticas de regulamentação. E quando a gente pensa em regulamentação, as propagandas é um espaço de regulamentar. Existem vários países no mundo que já fizeram seus processos de regulamentação de propaganda, e aqui a gente esbarra muito, né, no setor, né, de produção de alimentos, que tem grandes lobbies dentro com os nossos deputados e que conseguem aprovar ou não aprovar muitas coisas. Então, quando a gente pensa numa propaganda
que tem um monte de elementos infantis, que tem um mundo mágico voltado para a criança e que ela incentiva um consumo de achocolatado, dizendo que ele dá energia para a criança brincar o dia inteiro, quando, na verdade, o achocolatado ele tem 95% de açúcar. Isso é muito danoso para a saúde da criança. A criança, ela não tem... A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, eles têm espaços de proteção da criança, principalmente. Quando a gente está falando de propaganda, está muito voltado para o público infantil, né? Então, você permitir que existam propagandas que veicule, que incentive a criança a consumir determinado tipo de produto, que são extremamente danosos para a saúde, com informações de vitaminado, né? Quantas vezes a gente não vê o vitaminado, ele é vitaminado nas embalagens, a mãe, ela não tem capacidade de distinguir se aquilo, se é vitaminado, deve ser bom, né? Eu fui nutricionista de PSF, da Estratégia Saúde da Família, por 6 anos aqui em Cabedelo, uma cidade da Paraíba. E eu lembro, é muito marcante para mim, Juraci, uma vez uma mãe disse assim, não, meu filho ele come miojo na hora do almoço e do jantar. E aí, a criança, eu acho que foi a primeira criança que eu atendi que tinha, tipo, 500 de colesterol, uma criança de 3 anos de idade, e que estava se tornando diabético, não porque nasceu com diabetes, mas por causa do peso e por conta do colesterol, etc., da glicose, etc. E aí eu disse, ele come miojo, por que ele come? Ele disse, não, doutora, mas não se preocupe não, é miojo para a criança, que é da turma da Mônica. Então, a mãe, ela não tem capacidade para discernir. Então, se ela viu uma embalagem que está dizendo que é para a criança, ela está entendendo. Alguém deixou vender esse negócio para o meu filho, é lógico que não vai fazer mal se ele comer na hora do almoço e do jantar. Então, por isso que é tão importante regulamentar. A gente não pode criar... E olhe que não só existem propagandas, como existe isenção fiscal para determinados produtos, né? A gente não tem isenção para a produção de frutas e verduras, mas isenção para refrigerante a gente tem. Refrigerante sai sem imposto lá da Zona Franca de Manaus, tranquilamente. Por que isso tem que acontecer? Será que se a gente taxasse, aumentasse o valor disso, tornasse mais difícil o acesso, melhoraria? Alguns estudos dizem que sim. Então, propaganda e taxação de produtos que são péssimos para a saúde, já não tem mais o que discutir, são estratégias que podem ser utilizadas sim. Tá certo, Vanille, obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas. Vamos chamar novamente Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professora, eu queria continuar falando sobre os ultraprocessados, né? Nos grandes centros, você ainda encontra uma certa cultura de renegar os ultraprocessados, né? De ter uma alimentação um pouco mais saudável. Algumas pessoas em nichos pequenos têm essa consciência com relação à alimentação. Não é o caso da grande maioria da população que não tem acesso à informação de qualidade sobre o que está consumindo. Mas, quando a gente olha para o interior do país, me parece que há uma invasão ainda maior dessas empresas agora interiorizando os seus produtos, né? E essa troca da alimentação, né? Por exemplo, do achocolatado pela manhã tomar o lugar do leite que é comprado num sítio próximo, né? Essa inserção desses industrializados e dos ultraprocessados está afetando a dieta tradicional brasileira. Tem estudos que mostram essa mudança e como é que isso está afetando as pessoas nas suas relações com a comida diária, né? Porque, como você falou, a comida é uma questão cultural também, né? São traços da nossa cultura também o que a gente come. Mas aí, quando isso começa a ser substituído por um conjunto de açúcares e sal e conservantes em alta qualidade, a gente precisa parar e pensar por que a gente está consumindo isso. Tem muito estudo nessa área, Ciro, sobre consumo. As nossas pesquisas grandes nacionais, que é a POF, né, a Pesquisa de Orçamento Familiar, ela vem mostrando ao longo do tempo, cada vez que saía uma nova POF, era um aumento maior, existia um aumento de consumo de industrializados, de ultraprocessados, não usava ainda o nome ultraprocessado nas mais antigas, mas traziam industrializado, como o Henrique falou. E aí, aumento do consumo de refrigerante, redução do consumo de feijão. A gente tem grandes pesquisas nacionais nos últimos anos que vêm trabalhando com isso. Uma pesquisa que a gente tem muito recente agora, que reflete esse consumo que foi alterado, é a Vigitel.
Vigitel, a nossa última é de 2019, e é uma pesquisa financiada aqui, não sei se vai existir Vigitel ainda, mas a nossa última trouxe um aumento absurdo do sobrepeso e obesidade. É uma pesquisa feita por inquérito telefônico e que trouxe valores que vinham subindo sempre, mas agora, juntando, a gente encontrou na Vigitel de 2019 55% da população apresentando excesso de peso. Então, a gente tem, se juntar sobrepeso com obesidade pela Vigitel, a gente tem 75,5% da população nesse lugar. Isso tem tudo a ver com consumo, isso tem tudo a ver com hábitos de vida só, né? Porque a obesidade, o sobrepeso, ele também não está só relacionado ao querer comer isso ou aquilo. Essa mãe que eu citei para vocês agora do miojo, do macarrão instantâneo, ela é a escolha que é o que dá para fazer, né? Imagina que o valor de um macarrão instantâneo é muito baixo, são produtos que têm custo baixo, que têm isenção de imposto, que chega fácil, inclusive nos lugares que você falou, em cidades pequenas. Então, a minha realidade lá em Cuité, que é uma cidade de 19 mil habitantes, é diferente porque tem uma universidade, tudo bem, começa a ter mais coisas ao redor, mas quando a gente vê o entorno, é exatamente o que você falou. Chegou nesses lugares esse tipo de alimento e eles são substituídos pela alimentação tradicional. Então, lugares como Cuité mesmo, que tinha tradição de plantação de mandioca, casas de farinhas desativadas, que ninguém vai estar plantando mais mandioca, se eu abro um pacote e como rapidamente um alimento que tem realçador de sabor. Então, cada vez que a gente consome mais alimentos que têm realçadores de sabores, que têm corantes, que têm aditivos químicos, a gente vai condicionando o nosso paladar. Não sei se vocês já viram, se a gente comer muita comida industrializada, pacotinho, não sei o quê, quando a gente vai comer uma comida caseira, a gente pensa que ela está sem sabor. Ela tem sal, essa comida, porque a gente vai treinando. Eu preciso de mais açúcar e de mais sal, é legal. Então, esses produtos industrializados mexem com esse consumo e desarticulam completamente essa questão cultural que é tão bacana da alimentação, né, Ciro? A alimentação de um povo, ela fala sobre esse povo, né? O que você come, o que você escolhe comer, o que você tem perto de você, porque quando a gente fala em alimentação de qualidade, um critério bem importante é quilômetro zero, que a gente chama, né? Quanto menos viagem sua comida fizer, de onde ela veio até o seu prato, melhor. Mas tem gente que acha super sofisticado comer pera da Tailândia. Eu acho maravilhoso alguém achar que é legal comer um alimento que viajou mais do que você, porque eu não conheço a Tailândia, né? Eu prefiro comer o abacaxi de sapé aqui bem pertinho, porque certamente vai ter menos agrotóxicos para segurar. Obrigado, professora, mais uma vez. Reta final de Giro Nordeste, nós seguimos para mais uma participação de Estela Mari Saldanha, da TV da Universitária de Recife, em Pernambuco. Professora, aí a senhora já falou dos perigos dos alimentos ultraprocessados, dos perigos dos alimentos produzidos com agrotóxicos e, sobretudo, com excesso de agrotóxicos. E a produção de orgânicos no Brasil, de alimentos orgânicos, como é que anda? Então, para a gente classificar um alimento como orgânico, tem uma série de critérios, né? Hoje eu gosto muito da gente pensar em alimentos de base agroecológica. O povo é tão somos tão ardilosos que a gente gourmetiza até o orgânico. Então, às vezes, quando a gente vai né, em determinados lugares que vendem produtos orgânicos, a primeira coisa que se fala mas é muito caro, é muito mais caro do que o outro, tal. Essa produção, para que um alimento tenha esse rótulo de orgânico, tem uma série de critérios que ele precisa cumprir para ter esse selo de orgânico. Inclusive, distância de produção, por exemplo, para que um produto seja orgânico, ele não pode ter, eu não lembro agora o raio de quilômetro da outra produção, porque se tiver, você contamina o lençol freático e já não é mais orgânico. Então, hoje a gente pensa muito em incentivar a agricultura de base agroecológica, que é aquela agricultura que seu Josézinho lá de Cuité faz, que usa compostagem, que usa estratégias orgânicas
com outros vegetais, para que a gente consiga controlar pragas sem precisar necessariamente utilizar defensivos agrícolas, os venenos, né? Então, hoje, o estímulo que a gente faz e a gente enxerga isso como a solução para a nossa produção é esse estímulo da agricultura familiar, utilizando a estratégia agroecológica, de utilizar menos produtos químicos, menos agrotóxicos. Tem uma pesquisa do IDEC, gente, lembrei agora, muito importante, que encontrou agrotóxicos em produtos ultraprocessados. Então, imagina o que é você, além, as frutas estão contaminadas, as verduras estão contaminadas, e os ultraprocessados, que de vez em quando eu escutava, mas pelo menos não tem agrotóxico. Tem, também tem. Então, a gente tem um consumo muito, muito alto de agrotóxicos. A gente tem uma pesquisadora super conhecida aqui no Brasil, né, a Larissa Bombardi, ela fez uma geografia do uso do agrotóxico, que é um documento importantíssimo, ela é uma sumidade na pesquisa e que teve que sair do Brasil agora, porque ela não conseguia fazer pesquisa no Brasil. Ela foi amparada aí por outro país para conseguir fazer pesquisas e pensar mais. A gente come muito e essa conta vai vir nas nossas futuras gerações. A gente não sabe o que é que acontece com o nosso DNA daqui a 20, 30, 50 anos. O que é que a gente está fazendo aí? Existem alguns estudos associando, inclusive, Estela, alguns estudos, alguns conclusivos, outros nem tanto, de, por exemplo, os altos índices de autismo, de crianças que aparecem por conta do consumo de agrotóxicos, malformações por conta do agrotóxico. Existem lugares no nosso país, gente, que as pessoas, quando os aviões passam, elas se trancam e vão para debaixo da cama, para não respirarem o agrotóxico que é expirado na porta da sua casa, na janela da sua casa. Então, é muito sério. Não é só o que a gente come, é quem está usando e é quem é bombardeado, porque tem gente sendo pulverizada todos os dias com agrotóxico. Pois bem, vamos girar. Quero chamar novamente Irlen Gabriele, da TV Aperipê, em Sergipe. Então, a alimentação interfere diretamente, né, na saúde, tanto física quanto mental. Durante a pandemia, muitas crianças passaram a estudar em casa e de forma virtual e tiveram prejuízo de não receber a merenda ofertada na escola. Dessa forma, a gente pode dizer que a falta de alimentação contribuiu, em algum grau, na redução do desempenho escolar das crianças e jovens brasileiros? Com toda certeza, Irlen, com toda certeza. Tentou-se criar os municípios e os estados, de alguma forma. A gente teve uma organização um pouco mais tardia por parte do governo federal, mas depois veio, né, algumas orientações, organizações de como fazer essas crianças receberem, eu acho que vocês devem ter acompanhado, receberam kits. Então, as crianças que estavam fora da escola, as famílias tinham os kits alimentares e tal. Foi tanta da denúncia, foi tanto absurdo que aconteceu nesses kits, os produtos que chegaram a essas pessoas, a qualidade dos produtos que chegaram foi tão absurdo que fez a gente, né, da academia, discutir mais outra vez, de forma tão profunda, o que é direito à alimentação adequada e saudável, né? A gente tem alimentação no nosso país, é um direito. Para ser a direito é porque está na Constituição. Ela está lá no artigo 6º, né, da Constituição, e ela só foi para lá depois de uma emenda parlamentar em 2010. A gente está em 2021. Faz 11 anos que a alimentação é direito que está assegurado na Constituição. Pouquíssimo tempo. E, às vezes, a gente ainda vê as pessoas associando, por exemplo, essas crianças que precisam comer de forma adequada e saudável, a como se fosse um favor que o Estado, que o município está fazendo. A gente está fazendo um favor de mandar um kit. Não é favor, isso é um direito dessas crianças, né? E certamente tiveram suas... Isso, a gente não sabe ainda o impacto que vai acontecer, né, nessa formação dessas crianças que tem 2 anos que estão trancadas dentro de casa, sem convívio social, sem estar dialogando e compartilhando com as outras pessoas. Eu acho que se tem uma coisa que a gente entendeu é que esse negócio de EAD na educação não dá certo. Se tem um negócio que a pandemia ensinou, foi isso. Quem for pai e mãe de menino pequeno sabe muito bem como é que foi bonito. Tem um monte de menino com séries diferentes dentro de casa. Eu acho que nunca se viu o quão que um professor é importante, né? Então, são danos causados em vários espaços, Irley, mas com certeza a alimentação tem seu papel aí
lesão do desenvolvimento dessas crianças, com certeza. Obrigado, professor. E finalzinho do Giro Nordeste, ainda dá tempo de uma pergunta e uma resposta sucintas. E a pergunta será de Marcos Saldanha, da Rádio Timbeira, no Maranhão. Que desafio, hein? Eu fazendo pergunta sucinta, mas vamos lá. Professora, doutora Vanille, a questão do... Eu vi na sua biografia que a senhora faz parte lá do conselho, né, de nutricionistas e tudo. Como é que os conselhos, como é que essas entidades acompanham essa questão do trabalho dos profissionais? A senhora colocou tanta coisa importante, esse posicionamento político necessário, mas a gente sabe que existem segmentos nutricionistas que estão mais voltados para o mercado da estética, da beleza e tudo. Como é que está o debate? Situa um pouquinho para a gente como é que está essa discussão um pouco dos conselhos aí de nutricionistas em relação a essas questões de saúde e bem-estar. Joia. Eu hoje não respondo pelo Conselho Federal de Nutricionistas, minha gestão acabou faz um mês que eu não sou mais do CFN, mas participei da gestão 2018-2021, e os conselhos profissionais, eles têm essa função de fiscalizar, de acompanhar o exercício profissional em prol da comunidade, né? Então, o conselho ele existe para que a gente tenha bons profissionais trabalhando e que forneçam um bom serviço para a comunidade. O conselho vem acompanhando de perto todas essas questões que eu coloquei aqui agora. A gente tem conselheiros que são intimamente relacionados ao debate da segurança alimentar e nutricional, que integram esses espaços, esses fóruns, esses lugares que se debatem. Agora, a profissão tem dentro dela, claro, são vários. A área de nutrição é vasta, você tem muito lugar para trabalhar, com muitas abordagens diferentes. Existem as pessoas que focam aí no seu campo da estética, desde que, né? Quando a gente pensa em ser nutricionista, Marcos, uma coisa que eu digo todos os dias aos meus alunos, você pode até trabalhar na clínica, pensando em questões de estética, mas você nunca pode se afastar da ideia de que você é um profissional da saúde. Então, a saúde tem que ser o meu primeiro olhar. Então, se eu pensar em trabalhar nutrição com o indivíduo para meramente tornar a barriga dele chapada e isso fizer com que a saúde dele fique prejudicada, eu não estou sendo um bom profissional e o conselho vai atuar sobre isso. A ideia hoje que a gente tem de saúde está muito voltada à fiscalização dos corpos, né? Aquele corpo que tenha... Se tiver, olha, doutor, essa gordura que apareceu aqui atrás... O mundo contemporâneo nos levou a essa ideia do que o visual, né? Mas é mais interessante eu perseguir um padrão de corpo, de saúde, que nem é saúde, né? Então, o Conselho está muito preocupado e voltado, sim, a essas discussões do profissional nutricionista, desses nutricionistas generalistas que trabalham nas diversas áreas, mas e que tem a saúde como o ponto central, principal e mais importante. A gente pode até querer que a pessoa fique ali, mexa no seu corpo, fique mais bonito segundo o padrão, no que ela pensa, mas nunca se afastando do que é saúde. A gente tem um bocado de charlatão aí, tentando... Nutrição é tão bom, minha gente, tem um monte de gente querendo ser nutricionista, né? Tem um monte de gente querendo passar dieta não sei aonde, fazer um negócio bem maluco, e aí cabe muito a nós profissionais e à população e ao conselho então, informar, né, sobre quem é o profissional que pode, que deve estar trabalhando essa discussão relacionada à alimentação com a população. Obrigado, Vanille. Ave Maria! E esse é um daqueles programas para a gente rever, mandar para os amigos, porque a gente precisa discutir a situação da fome no Brasil, da insegurança alimentar e da qualidade da nossa alimentação, além, claro, da desigualdade. O Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação da nutricionista Vanille Pessoa, integrante do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba. Muito obrigado também aos comunicadores Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Estela Maris Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Irlen Gabriele, da TV Aperipê, em Sergipe, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Vina Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, o nosso convidado é o advogado Humberto Ribeiro, diretor jurídico do Sleeping Giants Brasil. Até lá.